Olá, eu me chamo Guilherme, sou rolfista avançado, rolfista de movimento, praticante, pesquisador, professor de yoga. Também trabalho com mediações somáticas, mediações de conflito e mediações existenciais. Fui convidado pela Associação Brasileira de Rolfing para falar um pouco da minha experiência, da minha vivência com Rolfing e Yoga. Um tema muito caro, complexo, importante na minha vida, essas duas artes e o encontro delas, e é inviável num curto espaço de tempo trazer à tona o que significa isso, a importância disso na minha vida. Mas o convite de estar aqui conversando é gostoso e eu vou trazer algumas coisas que me parecem relevantes. As terapias somáticas, elas são profundamente influenciadas pelo Oriente. E não foi diferente com o Rolfing. A Ida Rolfing, a fundadora do nosso método, era uma praticante pesquisadora de yoga. E o yoga da Ida Rolfing, ele toca o método Rolfing, né? Uma das influências do trabalho, da criação do Rolfing é o yoga. Acho que é um fato importante, fundamental. Isso se repete em muitas terapias somáticas, o Moshe Feldenkrais, uma base de Oriente e Japão, o judô era um judoka, o Keleman, o Durkheim eram praticantes de zazen. Então, acho que um primeiro ponto é esse, a importância como as terapias somáticas de alguma forma evolvem, né? A partir de pesquisas orientais. Então, a minha experiência de yoga, ela foi muito intensa, muito rica. Eu chego para a formação de Rolfing num lugar rico de consciência corporal, riquíssimo de consciência meditativa, respiratória, e tudo isso soma-se às ferramentas que o Rolfing vai me dar. O que é relevante nesse momento, eu pratico yoga há muitos anos e dou aula há muitos anos, mais de 20 anos, e o Rolfing, ele me dá as minhas escolhas e a minha intensidade de prática no yoga me levaram para uma desestruturação. E o Rolfing começa a me dar contorno, o Rolfing começa a me dar embodiment, corpo para todas as experiências e tudo aquilo que eu tinha aberto com as práticas de yoga. Essa é a minha vivência, não é assim com todo mundo, mas eu acabo encontrando muitas pessoas no meu consultório que também, de alguma forma, viveram padrões de intensidade, de escolhas como os meus, e o Rolfing ajuda a organizar. O que no Rolfing me ajudou a organizar? Eu acho que num primeiro lugar, talvez o mais importante dessa conversa é o afeto. O Rolfing vem de um lugar de afeto. A gente dá nome para isso no Rolfing, isso chama-se relação terapêutica. Essa forma de olhar o ser humano, essa forma de olhar todas as dimensões do ser humano. O ser humano num lugar sistêmico completo, que tem muitas facetas. Uma das facetas é a estrutura, é a face, é a anatomia, tudo isso a gente vai muito fundo no Rolfing, estratégias de face. Também olhamos profundamente para movimento, padrão de movimento, educação de movimento. E aí tem esse aspecto psicobiológico que a gente acaba explorando muito na relação terapêutica. A relação terapêutica é algo que é muito profundo na psicologia e falta em todas as escolas de saúde. E o Rolfing, desde o início da formação, a gente vai ter esse viés de relação terapêutica muito forte em todas as etapas do treinamento, e isso, de alguma forma, vai se espelhar demais na prática clínica, né? Essa relação terapêutica, os limites, a linguagem, a forma de olhar, a forma de receber, esse entendimento profundo de quem sou eu, terapeuta,
nessa relação com clientes e alunos. Os limites dessa relação e as potencialidades e os espaços possíveis dentro dessa relação. Sem isso, a gente está fadado a cometer muitos erros e machucar. Erros também acontecem num consultório de Rolfing, mas a gente tem muito cuidado com relação terapêutica, e esse é um assunto que precisava ser disseminado demais nas práticas de yoga. E o professor de yoga muitas vezes não percebeu ou não se deu conta dessa frágil e potente relação professor-aluno. Isso precisa ser cuidado, e o Rolfing me deu isso foi muito bom. Um outro aspecto essencial dessa combinação é a relação com a gravidade, esse campo de gravidade, campo gravitacional que está sempre atuando sobre a gente, e num lugar escondido, né? Nós damos respostas automáticas à nossa relação com a gravidade. Desde que eu nasci, como eu vou de encontro ao seio da minha mãe, os meus primeiros movimentos, as rejeições, né? Como eu fui carregado no colo dos meus pais, tudo isso vai dizer sobre a minha relação tônica, sobre a função tônica, né? Que é o nome que a gente dá, é um nome sofisticado para essa relação com a gravidade. Essa relação com a gravidade, esse mecanismo de controle gravitacional que existe dentro de mim e muitas vezes eu não percebo. O Rolfing vai educar, vai me ensinar a educar essa relação com a gravidade. Para fazer isso, não é só, como diz o professor Hubert Godard, rolfista, quando eu mostro o movimento geralmente acabou. Né? Não é mostrando o movimento, mas fazendo perguntas, despertando percepção, despertando o sentir como um movimento de vida, como um movimento de corpo, despertando coordenações que ultrapassem velhos padrões. Tudo isso é riquíssimo, esse trabalho de educação do Rolfing, e aí isso muda completamente o meu trabalho com o yoga, completamente. Então hoje eu estou muito interessado em pequenas revoluções, em pequenos gestos, em pequenas sensações, em pequenos sentimentos. Eu não estou mais interessado nas formas do yoga, eu estou interessado em microformas, em microgestos, em pequenas percepções da gravidade, o senso de peso que me atravessa. Eu estou muito preocupado com o sentir, como eu recebo o mundo, como eu vou para o mundo, onde está o meu olhar, como está o espaço à minha volta, como está o meu senso de peso. Tudo isso mudou completamente o meu trabalho de corpo e sofisticou a minha prática de yoga. Essa é uma conversa longa, conversa genial, e fico por aqui. Acho que já falei bastante coisa e o assunto, quiçá a gente possa discutir isso mais e mais e mais no futuro. Tem uma comunidade muito gostosa de rolfistas, pesquisadores de yoga, hoje na comunidade do Rolfing. Faço reverência a todos eles também. Obrigado.